crianças, a paz do Senhor, família. Estamos mais um dia, em mais uma quarta-feira na nossa escola bíblica. Isso mesmo, a escola bíblica no seu lar. Nesta manhã, vamos ter uma aula incrível para cada turminha. Não esqueça, criança, divulga, avisa para os seus primos, para os seus amigos, para suas amigas, para toda a família, para todo mundo que você conhece, que as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical estão sendo nas quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui no nosso canal no YouTube, e você também pode acompanhar na nossa página no Facebook, AD Mamanguape. E para iniciar esta manhã maravilhosa com as nossas aulas, vamos orar. Convido você para fechar os seus olhinhos e muita concentração nesse momento. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, pelo sono que tivemos, pelos livramentos, por tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Te apresentamos, ó Deus, cada tia, cada família, cada criança, Senhor, nesta manhã. Te apresentamos todos os teus servos. Te apresentamos também o nosso pastor, a sua família e toda a sua igreja. Derrama sobre nós a tua graça, as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos cantar com as tias sementinhas. Louvai batendo palma, louvai batendo pé, louvai rodopiando, louvai ao Deus da fé, louvai com a viola, dig 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 dom, louvai com a sanfoninha, fifi foram fofo de novo, louvai batendo palma, louvai batendo pé, louvai rodopiando. Louvai ao Deus da fé, louvai com a viola, dig 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 dom, louvai com a sanfoninha, fifi foram fofom. Amém! Esse hino foi uma bênção, eu amei. E vocês? Você já sabia desse hino? Se você já sabia desse hino, então você ensina ele para outra pessoa também, tá certo? Agora chegou um momento muito importante, o momento de aprendermos a palavra do Senhor. A sua tia vai nesse momento trazer uma história linda que está escrito aqui, ó, na Bíblia. E depois eu quero todo mundo com a historinha aqui, ó, na cabecinha e no coração, para a gente contar para todo mundo e todo mundo também aprender. Vamos lá? Muita atenção e vamos ouvir o que a tia tem para a gente nesta manhã. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma escola bíblica online. Isso mesmo, para mais uma lição. Lição hoje de número 5. Isso mesmo, a lição de hoje, ó, a lição de número 5. Lição que tem por título A Prisão. Isso mesmo, olha aqui o título, A Prisão. O nosso texto áureo se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 39 e o versículo 23, a parte B do versículo que nos diz assim. Então, pegue sua Bíblia e leamos junto comigo. Gênesis capítulo 39, versículo 23, que nos diz assim a palavra do Senhor. E o carcereiro mor não teve cuidado em nenhuma outra coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Só a parte B que diz assim, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá no livro também de Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 ao 23. Está aqui, ó, do versículo 1 ao 23. Então, leamos todos juntos. Versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Versículo 4. José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Versículo 5.
E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha, na casa e no campo. Versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Versículo 7. E aconteceu que, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, versículo 11. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, versículo 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. Versículo 13. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, versículo 14, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Versículo 15. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Versículo 17. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. Versículo 18. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Versículo 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Versículo 22. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Amém. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe, né? A lição de hoje, como eu falei, tem por título A Prisão. Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre a vida de José. José que foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas. Os ismaelitas desceram com José até o Egito. Chegando na terra do Egito, lá no versículo 1 nós lemos que diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar era o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado. Então, os ismaelitas o levou até o Egito. Chegando lá, Potifar, eunuco do rei, eunuco de Faraó, capitão da guarda, comprou José. E quando ele comprou José, ele se tornou seu dono, né? Ele se tornou seu escravo. Ele era escravo de Potifar. E Potifar o coloca para trabalhar em sua casa, administrar todas as coisas. E uma certa vez, e o texto nos fala, né, que tudo Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então, tudo que Potifar observou, que tudo o quanto José colocava a mão, tudo quanto José administrava, prosperava, porque o Senhor era com ele. Algo diferente havia em José. E em pouco tempo ele conquistou a confiança
de Potifar e começou a administrar toda a casa de Potifar. E uma certa vez, o versículo mais embaixo nos conta, versículo 7. E aconteceu depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. José, quando ele recebeu essa proposta da esposa de Potifar, ele recuou e disse que não, porque o Senhor Potifar havia confiado a casa dele em suas mãos e que o Senhor Jesus, ele sabia que aquela atitude não agradara nem ao seu senhor Potifar e nem ao Senhor Jesus, a quem ele tanto temia, a quem ele tanto era fiel. José estava passando por momentos difíceis, mas a confiança, a fé de José permanecia no Senhor Jesus. Em todo o tempo, José olhou para Jesus. Mesmo as circunstâncias tão difíceis, José continuava olhando para o Senhor, mesmo em terra estranha, mesmo morando e sendo escravo no Egito. José nunca deixou que a fé dele esmorecesse. Apesar de momentos difíceis, José nos deixa uma grande lição. Nunca devemos deixar a nossa fé se abalar. Por mais que as circunstâncias e por mais que os momentos sejam difíceis, devemos estar sempre olhando e sempre sendo fiéis ao Senhor, mesmo em terra estranha, mesmo em terra estrangeira. José permanecia fiel e mesmo recebendo aquela proposta da esposa de Potifar, do seu senhor, ele recusou e ele disse que não. E ela muito inconformada, mais uma vez tenta novamente, e a casa, no versículo 11 diz assim: sucedeu num certo dia que veio a casa para fazer, que ele veio, José veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, então a casa estava vazia, apenas estava ele e a esposa de Potifar, e ela tenta mais uma vez, com essa proposta para José, e ele foge, mas quando ele foge, a capa dele fica com ela. Ela tenta prejudicar José com isso, dizendo que ele tentou, que foi ao contrário, que em vez dela ter feito essa proposta, foi José que fez essa proposta a ela, e sendo que não. E Potifar, ele acredita na esposa dele, e ele leva José até o cárcere, ou seja, José foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, os ismaelitas o vendem a Potifar como escravo. Acontece essa situação na casa de Potifar e José, injustamente, foi levado ao cárcere. No versículo 20 diz assim: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. José, inocente, injustiçado, foi parar no cárcere, mas o controle da situação no coração de José permanecia com o Senhor, mesmo em momentos tão difíceis, mesmo de ter sido vendido pelos seus irmãos, mesmo agora estar sendo escravo, mesmo agora sendo levado também ao cárcere, José olhava para o Senhor. E o Senhor estava com ele. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. O versículo 21 ele nos diz: e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. Versículo 22. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E quando chega no cárcere, José, o carcereiro Mó, o chefe de toda a prisão, ele se agrada de José e entrega o cárcere a José, pois assim como na casa de Potifar, tudo quanto José colocava a mão, ele prosperava. Tudo quanto José fazia, ele fazia muito bem o seu serviço. Por quê? Porque o Senhor, como diz o versículo 21, início, o Senhor, porém, estava com José. O Senhor em todo o tempo cuidava de José. E José, em meio a situações tão difíceis, continuava olhando, continuava crendo, continuava tendo fé, que o Senhor sabia, que o Senhor via todas as coisas e que o Senhor cuidava dele, apesar de situações tão difíceis. E o versículo 23 diz assim: e o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava ali na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. Mais uma vez, o Senhor nos fala que estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava.
Amém. O que é a vida de José nesse momento agora que ele é vendido pelos seus irmãos, é levado pelos ismaelitas até o Egito, lá Potifar compra ele das mãos dos ismaelitas, da casa de Faraó, com toda aquela situação com a esposa dele, com toda aquela proposta. José foi levado ao cárcere, mas em momentos tão difíceis, José não deixou sua fé ser abalada. José permaneceu olhando, crendo que o Senhor sabia e que fazia todas as coisas. Mesmo na prisão, mesmo em um lugar tão difícil, mesmo em um lugar muito triste, muito doloroso, José permanecia fiel ao Senhor. E em tudo quanto José colocava a mão, o Senhor o fazia prosperar. Amém. Que sejamos fiéis, que possamos permanecer tendo fé, que nós possamos permanecer fiéis, mesmo em situações tão difíceis. Que aula maravilhosa nós tivemos nesta manhã, criança. Cada história linda, que aprendizado. E tudo isso estava aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Olha só, não esqueça de orar pela sua tia da sua sala. Cada tia está preparando as aulas com muito amor, com muito amor mesmo. Então não esqueça de continuar acompanhando as nossas aulas toda quarta-feira e de divulgar também. Sabe por quê? Porque você divulgando estas aulas, você divulgando nosso canal da igreja, você está evangelizando aí da sua casa. Nesse momento nós vamos terminar esse momento de escola bíblica e eu convido você para orar mais uma vez. Vamos lá? Feche os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma escola bíblica abençoada. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade tão maravilhosa. Visita, ó Deus, cada lar, cada família, cada tia que se dispôs, Senhor, a estar cumprindo o ID da Tua palavra. Aquele, Senhor, que nem precisa a gente sair das nossas casas, porque o Senhor está nos proporcionando que aprendamos em nosso lar. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.